Bem, amigos, boa noite. Nós convidamos essa noite o Ettore Pezzuto e para ele já é 11h30. Então, hoje vamos trabalhar o último livro de Dom Giussani, O Encontro que Acende a Esperança. Ettore é italiano, mora atualmente já há muitos anos na Espanha, mas ele morou também na Inglaterra, trabalha na área financeira como assessor. É um amigo de longa data. Mais do que isso, não posso dizer. É, então, Héctor, é com você. Te dou a palavra. Grazie Leandro, Obrigado, Eliandro. Buonas- buonasera a Boa tutti noite a gli amici todos, brasiliani. aos amigos E brasileiros. quando sono venuto per il forum CDO, Leandro mi ha Quando eu vim fatto para o fórum da mi ha CDO, o teso questa Eliandro trappola, mi me ha chiesto se colocou ero essa disponibile armadilha, perguntou se eu estava per presentare questo disponível libro e para gli ho detto di apresentar sì, esse anche livro. Eu perché disse que sim, porque eh, questo è uno dei libri più esse é um dos belli livros che mais ultimamente ho letto bonitos que eu e li dei tanti che Don recentemente. Giussani ha scritto, ma è veramente Dentre os tantos que prezioso Dom e Giussani escreveu, é quindi muito mi fa molto precioso. piacere dialogare con Então, eu voi fico muito stasera. feliz em poder conversar com vocês sobre E ele essa noite. faccio una piccola Vou introduzione, fazer uma magari pequena 10-15 minuti, introdução, uns 10 e minutos, poi 15, eh, voi mi potete fare e domande o depois vocês anche podem fazer dire se l'avete già letto, perguntas, ou se quello che vocês vi ha já leram, colpito e podem facciamo un também dialogo falar o que insieme. Allora, tocou intanto, vocês e a gente il conversa. primo punto che voglio Então, o primeiro contarvi, ponto que eu il quero motivo del contar é o libro motivo e il tuo tema centrale, che è la sobre o livro, speranza que é a come presenza esperança ora. como presença Cioè, il agora. titolo è L'incontro che O accende la livro é o speranza, no? encontro que acende L'incontro a con esperança, Cristo, l'incontro che né? O ognuno di noi ha encontro com fatto Cristo, o encontro que attraverso il cada um de carisma, nós fez através do però il tema carisma, centrale è proprio la mas o speranza tema come una central é a presenza esperança, oggi. como uma presença hoje. E quindi è stato pubblicato questo libro, Esse livro foi ripubblicato perché era già publicado, stato foi pubblicato sugli republicado, porque ele esercizi che já ha fatto Don tinha sido Giussani nel publicado sobre os exercícios que 1985 Jussani fez em al CLU, 85, agli universitari, que ele ma è stato pregou para o ripubblicato per CLU. offrire alla Foi Chiesa publicado para un oferecer à contributo, Igreja il uma contributo di contribuição, CL a al contribuição Giubileo de della Speranza. CL no Questo è il Jubileu da nostro contributo che Esperança. abbiamo Essa é a voluto nossa dare, oltre ai contribuição tanti che que poi quisemos dar, abbiamo entre dato muitas nei vari outras que incontri che nós ci sono stati demos con il nos Papa. vários encontros que nós fizemos também com o Papa. Giussani qui affronta il tema della Aqui o speranza, Giussani come sempre aborda l'ha o tema da affrontato lui, non come esperança, como ele qualcosa sempre enfeitou, legato não soltanto como al algo futuro ligado somente ao futuro, e neanche come un risultato dei nostri e progetti, tampouco como um ma è come resultado una dos nossos presenza del projetos, mas destino como uma ora. presença do destino Cioè, Don agora. Giussani ci ha sempre Don insegnato Giussani che sempre nos ensinou la speranza è la presenza del que destino a oggi, in esperança é questo a momento. presença do destino hoje, neste Lui dice momento. il destino non è un Ele punto diz: o destino lontano, não é um ponto è qualcosa che distante, accade é adesso algo que e si acontece riconosce dal agora fatto e que é che nella reconhecido nostra pelo fato de que compagnia na nossa riflette il companhia cielo, ele reflete o cioè rimanda céu, all'eternità. ele Questa è una aponta cosa para a bella eternidade. che dice in questi due Essa é uma coisa esercizi. La bonita que nostra ele diz nesses compagnia, exercícios. A nossa companhia, il destino o riflette il destino cielo, no? reflete o céu. È bellissimo come immagine. Isso é muito bonito como imagem. Anche per pensare a quello che ci Também attende già pensando no da que nos adesso, espera ma já agora, per sempre, per mas também l'eternità, no? para sempre, por toda a Qui Giussani eternidade. affronta la questione della Aqui o Giussani speranza e quindi aborda la a questione del futuro, esperança, então, essa che questão do indubbiamente futuro. per tutti noi è un aspetto Sem che dúvida, determina para todos molto il nós é um modo del aspecto vivere, que il modo in determina cui o viviamo il modo como futuro. nós vivemos o futuro. Noi ci alziamo la mattina col Nós pensiero levantamos de della manhã giornata, com o no? Di solito pensamento no nosso sotto la doccia uno dia, incomincia a né? pensare No quello che banho dovrà começa a fare, pensar o que vai di quello che ci fazer, aspetta, quello che dobbiamo o que preparare per il nos giorno espera, o que dopo temos que preparar e para ci o dia alziamo seguinte, e nos perseguendo i nostri levantamos progetti. perseguindo os nossos projetos. Insomma,
Al massimo, spesso, Enfim, no ma máximo, non accade sempre, mas não acontece con l'attesa che sempre, accada qualcosa di imprevisto che temos possa a portare una esperança de que novità. possa, de que algo imprevisível possa Ecco, trazer abbiamo uma voluto, il novidade. movimento ha voluto O riprendere proprio movimento quis adesso, retomar agora, ripubblicando i contenuti degli esercizi republicando os spirituali conteúdos desses dell'85 per exercícios de offrire alla 85 Santa para Sede oferecer à il Santa contributo Sé particolare a di Don Giussani al contribuição Giubileo. particular de Dom Giussani para o È jubileu. stata una scoperta leggere Foi uma questo testo descoberta per ler molti di esse noi. texto para muitos de nós. E qui Giussani E affronta aqui il Dom tema della Giussani speranza, come ho aborda o detto, e il tema da tema della compagnia, esperança e o della tema da nostra compagnia companhia, da nossa companhia e del destino. e do destino. E cosa c'entra il destino E con o la que é que o speranza? destino tem a ver com a esperança? Beh, noi normalmente concepiamo il Normalmente, destino come il nós terminale concebemos ultimo, o no? Un punto di destino arrivo nel como um futuro, ponto de chegada no dove vanno a futuro, finire le cose, aonde dove as va la coisas nostra vão vita, acabar, aonde il a nossa destino vida come vai pensare parar, al futuro, o i nostri destino como affetti, il algo nostro no lavoro, i nostri futuro, sforzi, le nostre né? fatiche, Os nossos, i nostri figli, nosso trabalho, dove os nossos saranno, dove filhos, andranno. aonde vão E parar, invece Don aonde eles vão Giussani estar. riafferma con Mas forza Dom che Giussani il reafirma com destino è força qualcosa che que o accade oggi. destino é algo que acontece agora, C'è hoje. un testo, un punto nel Tem um testo a ponto pagina no 27 texto, dell'italiano, ma na comunque edição lo portuguesa troverete, brasileira, página dove 20, Giussani parla em que della Giussani nostra fala da compagnia nossa in questo companhia modo. desta Lui forma. dice, Ele diz: il grande o bersaglio, grande alvo, lo scopo o per cui noi siamo objetivo pelo insieme, qual estamos juntos, per esempio, per por cui noi exemplo, viviamo nós que il cosiddetto vivemos o movimento, chamado movimento, viene identificato acaba con la sendo comunità, identificado com a viene comunidade, acaba identificato con sendo il gruppo identificado come com o luogo dove grupo, como o uno lugar deve onde a essere pessoa deve appagato, ser satisfeita, dove il suo onde o squilibrio seu dovrebbe essere desequilíbrio deveria compensato. ser compensado. Allora, Então, Giussani, lo sapete meglio o di me, Giussani, è vocês sempre sabem, difficile, quindi é sempre bisogna muito pesare molto difícil, le a gente parole. tem que medir bem as Allora, palavras. dice Don Ele Giussani, diz: uno então, mette tutta la sua depositamos speranza toda a nelle nossa esperança iniziative. nas iniciativas. Quanto spesso ci accade, Quantas vezes não acontece isso? nella quantità di Na ore che quantidade si de possono horas que passare podemos insieme. passar juntos. E siccome questa E uma risposta vez non que può essa andare oltre un resposta não certo pode ir limite, além de um dado e il limite è limite, molto e o breve, limite é muito curto, ha una delusione, ficamos cova in decepcionados, lui, in noi, o que nutre em nós un risentimento che stordisce, um un ressentimento que risentimento verso la atordoa comunità, pela verso il comunidade, movimento, pelo verso la movimento, compagnia. pela companhia. Così invece che essere Assim, strada, em la vez de nostra ser compagnia, o una caminho strada a para qualche cosa, algo, em verso qualche direção a alguma cosa, coisa, è bella la strada per é chi bela a cammina, la estrada para famosa quem canzone, caminha, no? né? O canto do Cláudio Kifo. Per cui là è il traguardo, là è la Porque ali speranza, está a là è meta, ali è está il a esperança, bersaglio ali verso está o cui la freccia alvo del cuore que a scocca, flecha do coração là è atinge. il compimento Ali está o dell'esigenza, cumprimento da là è il exigência. realizzarsi di una Ali está a promessa. realização de Invece uma che tutto promessa. questo, che Em vez essere de ser cammino tudo grande, la isso, de ser compagnia, esse caminho grande, spero che la traduzione in brasiliano si capisca, ma credo proprio di sì. espero que Invece a di essere tradução tutto esteja clara. questo, Em vez no? de ser Questo tudo grande isso, cammino grande, esse la grande compagnia caminho, a diventa companhia la se fogna torna o o esgoto la palude. ou o pântano. La palude nella O scuola di comunità che pântano na abbiamo appena escola de finito il senso comunidade que nós religioso potrebbe terminamos do essere senso l'idolo religioso poderia ser o ídolo, dove uno affoga. onde a gente se afoga. L'immagine della palude, A fine della imagem citazione. do pântano Qui l'immagine della palude è preziosa é preciosa essa imagem, perché, dice Don Giussani, porque è il Giussani luogo dove diz l'acqua é o ristagna, lugar onde a água fica dove non si parada, può vedere niente estagna, sotto la não dá para ver superficie. nada debaixo da E siccome superfície. manca una E sorgente che como la falta vivifichi uma fonte continuamente, que a l'acqua è sempre la vivifica, stessa. a água é La sempre a palude è mesma. l'immagine di chi O continua a pântano ripetere quello che ha é già a imagem capito, de quem che fica ha già repetindo o acquisito, que já che è entendeu, già que já entrato adquiriu, nell'orizzonte della que já propria entrou no vita e horizonte da basta. própria vida e só. L'acqua A stagnante água non riflette parada nulla, não reflete è nada, opaca, é mentre opaca, l'acqua ao sorgiva passo que a riflette il água da cielo. fonte reflete o céu. E se tu guardi E se la você nostra olha a compagnia nossa companhia, come quest'acqua como sorgiva, essa água da allora fonte, riconosci che c'è il então destino, você che in questa reconhece que o compagnia c'è destino il está aí, destino,
que nesta companhia está o Lo riconosci dal destino. fatto che riflette il Não cielo, cioè reconheço o l'eternità fato per de cui que viviamo. La nostra reconhece compagnia o è lunga, céu. riflette il cielo, è proprio, A l'ho nossa detto companhia prima, ma lo ripeto reflete o adesso, è céu. bellissima A questa nossa cosa. Isso é maravilhoso, é Eh, muito bonito. il nostro essere insieme, la O nostra nosso estar amicizia juntos, riflette a nossa l'eternità. amizade reflete a eternidade. Ecco, Don Giussani con questo esercizio ha Dom voluto Giussani, proprio com esses portare quei exercícios, ragazzi quis levar nell'85 esses jovens a de vedere 85 come a reale ver como questo fatto, real esse fato, questo mistero esse che la nostra mistério compagnia riflette il de que a cielo nossa companhia reflete o céu. e ci mette in guardia E ele nos da deixa ridurre la compagnia a alertas un luogo di para não appagamento reduzirmos psicologico o di a companhia ao protezione. lugar que só Quanto nos è attuale satisfaz questo quotidiano? psicologicamente e nos La protege. Como fatica isso é degli ultimi atual? anni che sta A facendo il dificuldade dos movimento, últimos anos do magari più in movimento, Italia che talvez all'estero, mais na Itália do que no però la fatica exterior, poi si riflette, mas se isso un se pezzo del reflete corpo fa fatica, também. tutto il resto fa fatica, Se uma è parte do attuale, no? povo tem Questa dificuldade, todo mundo tentazione tem che sta vivendo il dificuldade, é essa movimento tentação di que o ridurre la movimento vive compagnia a de un luogo di reduzir a appagamento companhia psicologico a um e lugar di de protezione. satisfação psicológica e de Il mio proteção. grande amico Carras O meu grande amigo sempre parlava che Carras spesso sempre per dizia noi que para fare i gesti nós del movimento è come fazer os cercare gestos do una movimento aspirina é como spirituale. procurar uma aspirina espiritual. E se ci fermiamo qua, E se se paramos cerchiamo nella aqui, nostra compagnia se un procuramos appagamento na nossa companhia uma psicologico, satisfação la compagnia psicológica, diventa a questa companhia se palude che torna esse descrive Don Giussani. pântano que Dom Acqua Giussani stagnante, descreve, che água non riflette estagnada nulla. que não reflete nada. L'immagine A dell'atteggiamento di chi imagem ripete da sempre ciò che ha già atitude de capito e quem non si só lascia repete o que já continuamente entendeu e generare. não se deixa gerar Bisogna stare sempre continuamente. in guardia da quelli Temos fra que di estar noi che sempre alertas non si entre lasciano nós generare para e nos pensano di deixarmos aver già gerar, capito né? tutto e lo Pessoas que acham ripetono que já come un entenderam disco tudo e rotto. repetem como um disco riscado. Invece la compagnia è vera quando è strada Mas a verso il companhia é destino. verdadeira quando é um caminho para o destino. Bene, questo era come un primo punto che Esse era um volevo primeiro dirvi, ponto che que mi eu ha queria colpito di dizer, que me questo libro. tocou. Secondo, qual è il segno Segundo, vero della qual é o compagnia? Qual è verdadeiro il sinal da vero segno companhia? O che verdadeiro stiamo vivendo sinal una de que compagnia estamos come vivendo strada uma verso il companhia como destino? caminho para o destino. È É a la correção. correzione fraterna. É a correção fraterna. L'amicizia vera, A e verdadeira io credo che amizade, tutti noi abbiamo questa e eu esperienza, acho la que todos vera nós amicizia, temos essa pensate experiência. A verdadeira amizade. Pensem al vero amico, alla vera no amica verdadeiro vostra, amigo, a ma ne verdadeira abbiamo amiga de tanti. Io di vocês. veri Nós amici temos ne ho muitos, mas tantissimi, eu tenho ma la muitos vera verdadeiros amicizia amigos. non Mas ti a lascia verdadeira mai uguale, amizade nunca te deixa perché ti igual, corregge. porque te corrige. E non solo quando E sbagli não só quando você erra moralmente. moralmente. La correzione è A l'indicazione di una correção é a direzione più vera nella vita, indicação non è solo dirti hai de uma sbagliato, ma direção ti mais indica una verdadeira na direzione. vida. Ti Não dice diz guarda só que là, você errou, mas te guarda aponta più uma in là. direção. Olha para lá, olha mais além. È un gruppo di amici che non É si um grupo de corregge, amigos che e um non si grupo de aiuta a amigos que não cambiare, se non è una corrige, que não se compagnia dove è ajuda a in gioco mudar, il destino. não é uma companhia onde o destino Questo está è em quello che ha jogo. detto sti ragazzi É isso nell'85, que ma che Giussani disse em oggi noi 85 a esses vogliamo jovens, ripeterci mas perché hoje è nós verissimo queremos anche per noi. repetir, porque é muito verdade também para Quindi il nós. cambiamento nella vita non è Então, a innanzitutto mudança da morale, vida não é ma è un primeiramente cambiamento di moral, mas é uma conoscenza e di mudança conoscenza e di de consapevolezza. conhecimento e de consciência. Cambia il criterio con cui Muda o guardo quello che critério sono, com que eu olho perché un aquilo que eu altro me lo sou, fa vedere, porque um outro correggendomi. me mostra isso, corrigindo-me. Ok, questa era una seconda Então, essa provocazione. era uma segunda provocação. E la terza E a è invece terceira il tema é a dell'appartenenza, questão do che qui Don Giussani pertencer, tocca que moltissimo Dom Giussani e che è aborda molto attuale perché bastante, la que é giornata muito di inizio atual, d'anno, come sapete, porque uno dei o dia punti de era proprio início de ano, l'appartenenza. um dos temas foi E lo o spiega pertencer. eh, E ele con explica l'esempio del isso giovane com ricco. o exemplo do jovem rico. Io mi rendo conto che tante volte Eu me noi dou conta que muitas vezes nós
Non abbiamo verso la nostra Nós compagnia não temos il pela nossa rispetto e companhia o l'affezione, respeito e a l'attaccamento che afeição, nasce o dal apego que riconoscimento di nasce Cristo de presente. reconhecer Cristo Molto spesso noi presente. non abbiamo Muitas vezes nós un não vero attaccamento temos alla nostra um compagnia, verdadeiro apego à nossa perché il companhia, vero attaccamento porque nasce o solo dal verdadeiro riconoscimento di apego só Cristo nasce do presente. reconhecimento E de se non Cristo riconosco presente. E se eu Cristo não presente, reconheço Cristo l'attaccamento presente, alla o compagnia apego diventa à quello che ho detto companhia se all'inizio, torna aquilo que eu disse psicologico, no início, psicológico, come un rifugio. como um refúgio. Se invece riconosciamo Cristo Agora, se presente, nós reconhecemos Cristo non ci potrà presente, mai essere in noi alcun nunca rifiuto di poderá haver em seguirlo. nós uma recusa em E quindi segui-lo. perché parlo di rifiuto? E por Perché è que eu quello falo de che è accaduto al recusa? giovane ricco. Porque é o que Il aconteceu com o jovem rifiuto rico. nasce sempre A dalla non recusa sempre appartenenza. nasce de não pertencer. L'appartenenza però non alla nostra Mas o compagnia pertencer não à nossa come tale, ma companhia l'appartenenza a como Cristo. tal, mas o pertencer a Cristo. E Don Giussani si sofferma E più Dom volte sul Giussani se giovane ricco detém in questo bastante testo, sobre o jovem rico soprattutto nesse nell'assemblea, texto, fa degli affondi principalmente na veramente Assembleia. Ele affascinanti. aprofunda de uma forma muito Leggo un brano fascinante. Eu vou del ler um Vangelo trecho do del Evangelho giovane ricco che do conoscete jovem tutti. rico, que todos vocês Il Vangelo conhecem. dice un tale gli si avvicinò Ele diz: Um e gli tal se disse, aproximou e disse: Maestro, che cosa devo fare di Mestre, o que eu buono devo fazer de bom per ottenere la vita para eterna? obter, para ganhar a vida Gesù eterna? gli dà una risposta strana, Jesus lhe dá uma apparentemente strana. resposta Gli dice, ma estranha, perché mi aparentemente interroghi su estranha. ciò che è Mas por buono? que você me pergunta sobre o Buono è que é uno bom? solo. Só um é bom. Se vuoi entrare nella vita, Se osserva i quiseres, comandamenti. se queres entrar na vida, Qui Gesù observa os comincia a introdurre il mandamentos. punto a cui vuole E arrivare. Jesus começa a introduzir o Tu da ponto ao qual solo, ele con le quer tue forze, chegar. con le tue Você energie, sozinho, com as suas non potrai forças, mai suas guadagnarti energias, la vita nunca vai eterna. conseguir ganhar a vida E eterna. questo è già un pugno nello stomaco E per il isso já povero, é il um giovane soco no ricco, estômago para o jovem rico, che gli chiede, ma quali sono que i comandamenti da pergunta: e quais seguire? são os E Gesù mandamentos para risponde, seguir? E Jesus responde: non ucciderai, Não non cometerás commetterai homicídio, não adulterio, cometerás non adultério, ruberai, não non roubarás, testimonierai il não falso, levantarás falso onora il testemunho, padre e la honra madre pai e e mãe, amerai il prossimo ama teu tuo come te próximo como a stesso. ti E il mesmo. giovane gli E o dice, jovem tutte disse-lhe: queste cose le Tudo ho isso osservate, tenho che cosa mi observado, o que manca? me falta ainda? A questo punto E nesta dice Gesù, altura, Jesus se vuoi responde: essere Se queres perfetto, va, ser vendi perfeito, quello che vai, possiedi, vende os dallo teus ai bens, poveri e dá aos vieni, pobres e vem, seguimi. segue-me. Udita quella parola, il giovane se ne andò Tendo ouvido essa triste. palavra, o jovem foi embora cheio de E questa è la tristeza. notazione che colpisce di più. Non c'è mai E una essa parola di troppo nel observação Vangelo, que soprattutto in mais nos Matteo, perché toca. dice che se ne andò triste. Mateus diz que ele foi Poteva embora dire che se ne andò triste. arrabbiato, Podia dizer que foi incazzato, embora irritado, perché questo non mi ha capito, bravo, potrebbe aver detto non mi porque ha ele não me capito. entendeu, ele não tá, Perché não se me ne va via entendeu. triste il giovane E por que ricco? que ele vai embora Perché gli triste? costa andarsene. Porque custa para Lui ele ir aveva, embora. aveva intuito, Ele tinha aveva riconosciuto intuído, tinha Cristo per quello che reconhecido era, Cristo por aquilo que ma ele questo era. non era bastato, Mas isso perché não tinha l'attaccamento che bastado, aveva porque o verso il apego frutto que del ele suo lavoro, tinha pelo fruto non do solo i seu soldi, trabalho, il não frutto só o del suo lavoro, dinheiro, del suo mas o fruto do disegno, dei seu suoi trabalho, progetti. dos seus Pensate a noi, projetos. no, quante Pensem em volte nós, né? pensiamo ai Quantas nostri progetti, ai vezes nostri disegni, ai pensamos os frutti. nossos projetos Questo era troppo nos forte frutos? per il giovane ricco, Era forte per- demais esse apego era para o troppo jovem forte per rico. abbandonare tutto. Era forte demais para ele conseguir abandonar tudo. Perché quell'uomo Por si que poneva, esse perché Gesù si homem? poneva in Porque alternativa alle Jesus se cose che gli aveva punha em dato? alternativa às coisas que ele tinha dado? Perché il giovane ricco non Porque o lascia le sue jovem cose? rico não Perché? deixa as coisas. Solo Porque o per un jovem rico não motivo. deixa suas Perché in coisas só por fondo, um pur motivo. avendo Porque no riconosciuto e fundo, stimato mesmo la tendo, grandezza di quell'uomo, la sua reconhecendo e estimado capacità a grandeza de profetica Jesus, a sua di capacidade mostrare ciò che Dio vuole da profética noi, de mostrar o que Deus cioè quer de nós, la felicità, a felicidade, ecco, avrebbe dovuto decidere di appartenere ele teria que totalmente a quell'uomo. decidir Per pertencer arrivare alla totalmente felicità àquele homem. Para vera, chegar à felicidade avrebbe verdadeira, dovuto ele decidere di teria que appartenere decidir totalmente a pertencer quell'uomo. totalmente àquele homem. E questo è quello che l'ha frenato. E isso foi o que o freou. Il rifiuto di seguire A Cristo, recusa em seguir a e anche noi Cristo, abbiamo questa esperienza, io e ce l'ho nós questa também fazemos esperienza essa experiência tante volte. muitas vezes.
nasce dalla mancanza di nasce appartenenza. da falta de pertencer. Si può lasciare tutto nella vita Podemos deixar tudo na vida, solo se Cristo è riconosciuto come il só se Signore, Cristo for cioè reconhecido solo como come il Senhor, proprio destino, se no como non, nosso próprio destino. non vale la Senão, pena lasciare não tutto. vale a pena deixar tudo. E lui purtroppo se n'è andato E ele, triste, infelizmente, foi embora perché avrebbe triste, voluto seguirlo, ma non ce la porque fa. queria segui-lo, mas não Vive la consegue. malattia del Ele vive nostro a tempo, doença do nosso tempo, che è la paura di dare que é o tutto per medo de l'altro. dar tudo pelo outro. Questa è la malattia del nostro tempo, Essa é a soprattutto doença nei do nostri nosso giovani. tempo, especialmente nos nossos La paura di dare jovens. tutto, O medo de dar tudo, la paura di consegnare o tutto, medo de entregar tudo, il volersi sempre riservare querer qualcosa per sempre sé. reservar algo para si. Questa è veramente una malattia Essa é realmente uma doença moderna moderna che devasta que la coscienza dei nostri devasta a giovani. consciência dos nossos jovens. Ecco, questi erano un po' i Isso era tre mais ou punti che menos os volevo três pontos que eu sottolineare. queria ressaltar. La speranza come A presenza esperança ora, como presença tutto agora, perché l'avvenimento di Cristo porque o è presente acontecimento de oggi Cristo está presente hoje nella nostra na compagnia, però nossa la nostra companhia. compagnia non Mas a può nossa essere un companhia rifugio não se no pode ser diventa um una refúgio, palude. senão se torna um pântano. Invece la nostra compagnia è una A nossa strada verso il companhia é um destino, dice caminho Don para o Giusto, destino, como dizia Giussani, dove siamo corretti, na qual somos un'amicizia corrigidos, nostra vera che ci uma corregge. amizade verdadeira que nos E il corrige. punto, il modo con cui noi possiamo E o stare modo dentro è como podemos estar l'appartenenza, dentro che dela è é a o Cristo, non alla pertencer, que é a compagnia. Cristo, não a Però companhia. senza la compagnia Mas sem a non saremmo companhia, capaci. não seríamos Da solo capazes. Sozinhos, non si va da nessuna parte. não chegamos a Anche il lugar Papa l'ha nenhum. detto O spesso Papa também ultimamente. disse isso ultimamente. L'uomo non si salva da solo, O homem não ha se salva bisogno sozinho. di Ele precisa un'amicizia, de uma di una amizade, strada che lo de um accompagni. caminho que o acompanhe. Beh, potrei dire altre cose, Bom, eu ma poderia mi dizer fermerei outras qui coisas, mas eu vou parar aqui e cominciamo il dialogo se e volete. começamos o diálogo, se Grazie. quiserem. Obrigado, Ettore. Muito claro, muito lúcido a tua linha de leitura. Vamos ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma observação sobre o texto. É só ligar o microfone, a câmera e falar. Eu sou daqueles muito antigos no movimento que conheceram Dom Giussani pessoalmente e ouviram as pregações dos retiros aqui no Brasil, algumas vezes que ele veio. E quando eu li esse livro, uma, uma coisa que me voltou muito forte foi a impressão sobre Dom Giussani mesmo, né? Uma gratidão muito grande uma memória do que aquele homem representou na minha vida pessoal, né? Porque primeiro o, o percurso todo do livro ele é de uma genialidade assim, do meu modo de entender, né? Quer dizer, absoluta, né? Quer dizer, ele é absolutamente racional, ele é absolutamente lógico, ele não abdica do humano em nenhum momento, né? Quer dizer, ele é transparente, né? De uma tal forma que é visível a genialidade do Giussani na forma dele pensar, na forma dele entender o cristianismo, na forma dele transmitir isso, que eu fico pensando, né? Era um cara que provavelmente se tivesse se empenhado sei lá, nos estudos, numa carreira acadêmica ou numa carreira dentro da igreja, ele poderia ter chegado muito longe, poderia ser um dos, sei lá, um dos maiores
teólogos católicos, mas ele opta por ensinar esse amor, ensinar os jovens a conhecer e a amar Cristo, né? Que é o que pode dar a verdadeira satisfação na vida. Então, é de uma generosidade muito, muito grande, né? Então, no fundo, o livro, assim, a par de todo o conteúdo que é genial, ele me provocou uma grande gratidão, né? Quer dizer, no pensar o quanto o Giussani foi generoso em vez de quer dizer, ensinar a amar Cristo, ensinar a, a, a viver a vida de uma maneira mais plena para aqueles milhares de jovens que ele encontrou ao longo da vida, né? Acho que é isso. Eu não sei se é mais um testemunho do que uma pergunta. Grazie. Penso che hai riassunto molto bene l'esperienza che abbiamo tutti nella nostra vita cambiata dall'incontro con Cristo, ma appunto attraverso il carisma che gli è stato donato. Se andate a leggere il nuovo statuto della fraternità, che è appena uscito, è appena Se stato vocês forem approvato, ler o nel estatuto que prologo acabou dello de statuto ser troverete publicado no tre prólogo, vocês affermazioni vão di Don encontrar Giussani três che afirmações de Dom dicono in Giussani sintesi qual è que l'essenza del nostro sintetizam carisma. qual é a essência do nosso carisma. Adesso io lo dico a memoria, ma Agora eu vou dizer de quando andate a memória, trovare, mas vocês podem encontrar no texto do praticamente è estatuto. tutto fondato il nostro É carisma tudo sulla o memoria di nosso Cristo, carisma primo é todo punto. baseado na L'essenza memória del de carisma Cristo. è A fondato essência sulla do memoria di carisma Cristo está baseada na memória de che è Cristo, all'origine que está na di tutto origem quello che de ci è tudo accaduto. o que nos Questa aconteceu. memoria di Cristo si può Essa vivere memória de solo Cristo in una pode ser comunione, vivida só numa quello comunhão, che ho detto prima, que é o que eu disse antes. è uno sforzo É um enorme esforço pensare di farlo da enorme soli e poi pensar non em saremmo fazer tudo capaci, sozinho, não anche seríamos perché le cose capazes. che sentiamo Até porque fra di as coisas noi, que nós chi se ouvimos le entre potrebbe, nós, nessuno di noi se quem le é potrebbe que poderia inventare, le inventar potrebbe essas coisas? pensare. Nenhum de È nós un poderia dono pensar isso. costante É um il dom carisma è una grazia constante. costante che O riceviamo. carisma é uma graça E constante que terzo, nós la recebemos. memoria di E o Cristo che terceiro ponto é a produce memória de Cristo que una comunione produz uma visibile. comunhão visível. Cioè, questa memoria Essa vissuta nella memória comunione diventa vivida na visibile comunhão se e un torna segno per tutti. visível e um sinal para Cioè non è una todos. cosa solo per noi. Não é uma coisa só para Per questo nós. che è molto bello che Por adesso isso é que é con il muito nuovo statuto bonito noi que com o vediamo il novo estatuto movimento nós vemos o ancora di più movimento dentro la Chiesa. ainda Lo mais siamo dentro da sempre stati. igreja. Nós sempre Però c'è estivemos stato un dentro da momento igreja, dove noi mas houve pensavamo um che forse momento em que nós eravamo un po' achássemos meglio que degli nós altri éramos um pouco e melhores do que questo os non ci ha fatto outros, bene. e isso não fez bem Eh, para nós. Noi siamo parte della Chiesa, Nós dello somos stesso partes corpo, da igreja, la somos o Chiesa è il mesmo corpo di corpo. A Cristo igreja é o corpo de e noi siamo Cristo parte di e questo nós corpo. somos parte desse corpo. E quello che noi desideriamo è É o que, e costruire o que questo nós corpo, desejamos é construir farlo esse vedere a corpo, tutti, far vedere a tutti mostrá-lo a che todos, Cristo mostrar a todos que Cristo è la verità, é a è il verdade, é o bene di bem tutti. é o bem de E tudo, quindi con la caratteristica, la peculiarità del com a nostro carisma, no? característica, com a peculiaridade Cultura, do carità, nosso missione. carisma, cultura, Però caridade e dentro, missão, dentro il mas grande dentro da abbraccio della igreja, Chiesa. dentro do grande abraço da igreja. Andate a leggerlo questo nuovo statuto che è Vocês bellissimo. devem ler E esse poi novo estatuto que é muito uscirà bonito. fra un po' il E em breve direttorio vai e la sair regola, o che sarà diretório, ancora que più é a bello perché sarà regra, la e nostra vai ser vita ainda mais messa bonito per porque vai ser a iscritto. nossa vida posta por escrito. De fato, Ettore, no novo Estatuto da Fraternidade, fiquei impressionado porque mais de uma vez ele fala que o carisma é da igreja, foi dado à igreja através de Dom Giussani. Então não é uma coisa à parte, mas dentro da igreja. E nesse sentido, eu queria
que a gente lembrasse o desafio que Papa Francisco nos fez de aprofundar o potencial do movimento. Como você vê a ajuda desse livro nesse desafio do Papa para nós agora? Cioè, la sfida è O desafio che in particolare ci ha portato que Papa nos que Francesco o Papa Francisco è fez a quella che nós da 5 anni che stiamo já vivendo, che è una faz grande 5 anos que correzione estamos vivendo isso, que é uma che grande lui ha correção fatto que a ele tutta la fez Chiesa, a a tutti i toda a movimenti, igreja, a todos os non solo a movimentos, noi, não só a nós, ma, ma è veramente come profetico, mas quasi é realmente provvidenziale, profético, provvidenziale providencial per noi, per il para nós, nostro cammino. para o nosso caminho. Io penso che cioè, quello che ci ha voluto Eu dire acho que nella o correzione, que ci ha o detto Papa quis due nos cose dizer na fondamentali, no? Che il correção, ele nos carisma disse duas coisas è per fundamentais: tutti, que o è carisma é di para tutti, non è todos, di é una de todos, persona, não é só de uma e poi pessoa, ci ha corretti e depois nos siamo corrigiu, stati corretti fomos sul tema corrigidos em dell'esperienza. relação ao tema da experiência. Però diciamo che per rispondere alla tua Mas digamos domanda, que para responder a sua direi che pergunta, eu quello diria che oggi que noi siamo o que chiamati, hoje nós somos chamados, riprendendo l'invito di Papa retomando Francesco, o convite do Papa siamo chiamati a Francisco, capire, a somos vivere che la chamados a responsabilità del entender carisma è e a in viver que a ognuno di noi. responsabilidade do carisma é de cada um de nós. Ognuno di noi ha proprio questa Cada um de particolare nós tem responsabilità essa responsabilidade particular, di riflettere a la responsabilidade luce específica de di refletir a Cristo che ha luz de incontrato Cristo que ognuno di nós noi encontramos, cada in um de modo nós diverso, no? de um modo Io in diferente para Italia, cada poi um. Eu na in Spagna da Itália, 36 anni, voi in na Brasile Espanha há 36 anos, vocês no e tanti altri Brasil paesi, e siamo in muitos più di outros 90 países, paesi, mi somos mais de colpisce 90 molto, no? Più di países. 90 Isso nazioni, para no? mim é Ognuno di noi impressionante. Cada um de è nós chiamato a riflettere questa é luce chamado a refletir essa del luz carisma do carisma per portarlo a tutti. para levá-la a todos. Questo secondo me è la più Isso grande para cosa mim che ci è stata chiesta é a coisa mais nella importante que provocazione nos foi pedida di Papa na Francesco. provocação do Papa Francisco. E poi l'altra cosa, E a ma segunda magari la dico coisa, dopo, que quando talvez eu fale chiudiamo, mais depois, è il tema dell'esperienza. é o tema da experiência. Cito poi Depois Don eu vou Giussani alla citar fine del Dom libro Giussani parla di no fim do questo, livro, ele fala dell'esperienza, da però experiência, magari la dico dopo. mas eu vou falar disso depois. Scusa, agora fui eu. Mais alguma observação ou pergunta? Eu quero falar, pode ser, Leandro? Opa, Cecília Tá. Canali. Apesar do sobrenome, ela é brasileira. Mas tive 8 bisavós italianos. Oxe, É, eu sou 8. professora há décadas e aprendi a ser professora no movimento. E gosto demais dessa tarefa. E tudo que eu vejo, tudo que eu leio, eu penso na educação, como ajudar os meninos, tal. E aí eu anotei alguns passos que me parecem que explica a crise mundial e resolveria todos os problemas das escolas, né? É de uma genialidade esse texto impressionante, que ele começa dizendo, a vida precisa se tornar nossa, né? Bom, a experiência que a escola faz é de uma esquizofrenia educacional, é dizer, a minha vida é a minha vida e aquilo que eu estudo é algo separado de mim. Giussani não permite isso o tempo todo, né? Depois, quando ele fala que o que acende as nossas exigências é o encontro. Isso também é super interessante, porque as escolas, particularmente as mais famosas ou importantes, elas gastam toda a sua energia e dinheiro em estratégias, em pirotecnias, em coisas que possam ser novidades para ver se acende o coração dos meninos que não se interessam mais pelos conteúdos, né? Mas não é isso que acende.
é o encontro. E, por fim, me impacta muito duas outras coisas ainda. Primeiro, quando ele fala da redução do desejo, quando eu identifico o meu desejo de infinito com um pedaço, né? Um pedaço qualquer, a mulher, o homem, o dinheiro, o que for, né? E que isso é um buraco no qual eu me enfio e que me dá um sufocamento, né? É a crise existencial imensa que nasce daí. E por fim, agora, é que só diante da misericórdia que eu tenho desejo de mudar. Não, isso é uma revolução, né? Porque a gente entende tudo na escola, mas mesmo na família, quantas vezes eu, como mãe, dizer, a gente entende que para mudar um filho são as correções, né? São as normas. E aqui ele diz que é diante da misericórdia que a pessoa deseja mudar. A expressão é a incansável misericórdia de Cristo. Foi um presente para mim, esse livro, do ponto de vista profissional, mas com certeza do ponto de vista pessoal, né? Pessoal. É isso. Muito obrigada, viu, Ettore? Grazie. Obrigado. Questo che dici Isso que você del diz, desiderio è uno degli altri punti o desejo é mais um decisivi di desses questo pontos libro. decisivos Beh, desse di livro. tutto, di Quer dizer, tanti, de tudo, di né? tutto il discorso di Don De todo o Giussani, tante discurso de volte l'ha Dom detto. Il Giussani. desiderio, Muitas vezes ele lui disse: o dice, desejo è vero quando diventa domanda. é verdadeiro quando se torna pergunta, Il pedido. desiderio O rimane desejo spesso nei nostri schemi, às no? vezes Cioè, fica ci, dentro ci dos nossos rinchiude, esquemas, nos soprattutto encerra, perché nos poi fecha, quello che desideriamo principalmente porque o que di desejamos concreto non concretamente è detto não é che lo verdade otteniamo, no? que vamos Spesso. obter, né? Muitas Mentre invece la vezes. domanda riconosce che solo un Mas o altro può pedido rispondere. reconhece que só um Gesù outro pode quindi, responder. Don Então Giussani ci Jesus, fa vedere proprio questa cosa qui, che Gesù Giussani nos mostra non que reprime il Jesus desiderio, não reprime o ma lo libera desejo, dalle immagini che mas o noi ci liberta facciamo das della imagens sua que nós realizzazione. fazemos sobre a sua Noi spesso ci facciamo realização. delle immagini, e Nós invece la construímos domanda è il primo imagens, fattore umano, no? mas o Perché pedido é o introduce primeiro la fator dinamica del humano, porque rapporto con un introduz altro. a dinâmica da relação com o Quindi il outro. mio desiderio questo io l'ho Então, imparato o meu desejo, isso eu tanti anni aprendi fa, muitos ho anos cominciato ad atrás, imparare, perché poi, comecei a sempre aprender, come mi insegnava Carras, porque como non siamo mai Carras imparati del ensinava, nós tutto, cioè nunca dobbiamo terminamos sempre de aprender, imparare. sempre temos que aprender mais. Eh, Però l'ho imparato, ho iniziato a vederlo tanti anni fa Eu nel primo comecei a anno ver isso di muitos anos noviziato, atrás, no primeiro quando ho ano iniziato i Memores Domini, do il cammino dei noviciado, Memores quando eu Domini. comecei o caminho dos Quando lui Memoris ci disse, Domini, mi ricordo quando ele proprio nos che disse: ci diceva proprio questa cosa qua, che i nostri desideri os nossos non sono desejos cattivi não in são sé, ruins em ma si diventano mesmos, veri e si liberano solo se mas diventano eles só domanda. se tornam verdadeiros e se libertam quando se E la tornam domanda pedido. è E o vera solo pedido di só fronte é a una verdadeiro presenza, no? diante de uma Quindi presença. quando lui ci ha insegnato che Então, quando ele nos la memoria di ensinou Cristo, que a no? memória de È questa Cristo relazione é di essa domanda relação de continua con pedido lui contínua presente, com Ele è presente, un rapporto. é uma relação. eh, È un rapporto con lui É uma presente relação com Ele presente dentro una compagnia guidata, dentro quindi de uma companhia guiada. non è solo il momento in cui Então não é só um momento mi posso, insomma, non voglio dire chiudere, ma então mi em que eu posso posso fermare un attimo em que eu in posso preghiera, parar no? um Personale, momento che è para anche fazer quello un uma oração momento pessoal. importante, Esse também é um momento ma è una importante, domanda che nasce mas é proprio um pedido nell'azione que nasce costante na ação di tutto quello constante. che faccio. Tudo o que faço. Infatti lui sempre ci parla. Ele sempre nos Ci ha fala, raccontato, ci ha ele insegnato sempre nos la ensinou dinamica a dell'offerta, dinâmica da oferta, offrire, no, quello che facciamo. oferecer o que fazemos. Proprio perché lui diceva Porque ele dizia l'offerta que a è oferta l'attività della é domanda. a Cioè, atividade do com'è che faccio pedido. Como é domandare? que eu, como é que Offrendo, no, eu quello che faccio. peço, oferecendo o que eu faço. Quindi
è vero quello che stai dicendo, Então é Cecilia, verdade isso il que a desiderio Cecília è disse. vero, O per Don Giussani desejo é è un verdadeiro, punto fondamentale nella nostra esperienza, ma è é, vero quando diventa ele é domanda. verdadeiro quando se torna pedido. Willy, Opa, Helder. é, sobre essa questão da nossa relação com a igreja, né? Essa semana, anteontem, me aconteceu uma coisa bem interessante que queria até uma ajuda para julgar, que eu acho que talvez tenha a ver com o que nós estamos falando, né? Porque eu devorei esse livro. Eu que não sou muito leitor, né? Eu devorei o livro e falei, mas como o Dom Giussani realmente é excepcional, né? Mas o que me aconteceu essa semana é que teve a missa de 30º dia da morte do Mateus, que é aquele menino que levou a Rita para a escola, onde eu estou trabalhando agora, né? E tem alguns sinais de uma santidade ali, assim, uma semelhança com Carlo Acutis, né? Os padres da paróquia falando isso, tal. E depois dessa missa, eu fui para a escola de comunidade. Nossa, eu nunca, acho que foi um eu vivi a escola de comunidade essa semana, com uma diferença que eu falei, nossa, será que foi o Mateus? Mas depois fiquei pensando, né? Como eu fiquei pensando assim, como o Dom Giussani nos ensina que Cristo é um acontecimento, então ele acontece, né? Então indo àquela missa, eu pensei, mas ali está acontecendo alguma coisa que é a presença de Cristo naquela pessoa, né? E isso gera também, né? Sì, ti ringrazio Elder perché Eu mi aiuta a agradeço, capire un po' Elder, di porque più ajuda a entender um pouco questo mais compito, no, che ci è essa chiesto tarefa que nos dentro é la Chiesa. pedida dentro da igreja. Eh, Perché appunto il carisma Porque o è una carisma ventata d'aria fresca per la Chiesa, é uma questo lo lufada possiamo dire. de ar fresco para a Cioè, igreja, podemos dizer è una isso. porta É spalancata che uma fa porta entrare, no, in una escancarada stanza un que po', permite non que o dico ar nella entre palude, ma num insomma, in una quarto, stanza un enfim, poco um, chiusa da anni, um se tu quarto, apri la um porta, cômodo fechado há spalanchi, fai muitos entrare anos. Se l'aria você abre a fresca, no? porta e deixa o ar Si fresco respira. entrar, dá para respirar. Ecco, il carisma è una O ventata d'aria carisma fresca é che uma lo lufada Spirito de ar Santo ha fresco donato que alla o Chiesa. Espírito Santo concedeu à Però igreja. appunto l'aria fresca Mas o ar entra fresco, dentro la Chiesa, ele entra na igreja. non rimane solo Ele un dono per noi. não é um dom só para E nós. questo si vede Isso dá tantissimo. para ver muito, Per esempio, ultimamente por in exemplo, tanti ultimamente, posti nel mondo, em in muitos lugares particolare no mundo, in Francia especialmente na e França UK, e no Reino Unido, Inghilterra, i nostri amici os nossos amigos vanno a fare le scuole di comunità nelle vão parrocchie fazer escola de comunidade nas paróquias oppure vanno a messa. ou vão à Per esempio, Londra, missa. Parigi sono Por città exemplo, enormi dove Londres e Paris voi são lo cidades sapete bene, enormes, isso San vocês já Paolo, Rio, sabem, però né? São Paulo também. eh, vanno in una parrocchia Mas eles perché vão numa magari la paróquia messa in movimento è porque troppo às vezes a missa lontano do movimento é e muito incontrano il longe, parroco, e incontrano le eles persone, encontram o fanno la scuola pároco, di comunità encontram as pessoas, e fazem escola molta de gente sta comunidade, incontrando il e muita movimento gente solo tem grazie al encontrado fatto o che i movimento nostri só graças frequentano ao la fato de parrocchia. que os nossos frequentam a paróquia. E a Parigi in particolare, E em Paris, ultimamente un ultimamente, prete, un sacerdote che è nostro um amico da padre que tanti é anni, ci è nosso proprio amigo há venuto a muitos chiedere, anos, ele ma fatevi veio vedere di più, pedir, non mostrem-se fate le cose mais, solo per não voi, façam as coisas só para non fate vocês, solo la scuola di não comunità façam per a voi, escola de invitate comunidade só tutta la para vocês, parrocchia a fare la scuola convidem di comunità. toda a paróquia a fazer escola de Non comunidade. abbiate paura di Não proporlo, tenham perché voi medo, siete
un de segno propor, grande porque vocês são um di grande freschezza, di sinal de bellezza per la Chiesa. frescor, de Perché beleza vi para a nascondete? igreja. Diceva Por que questo vocês se parroco. Questa è escondem? stata una provocazione Esse che io ho pároco preso molto disse. sul serio e E la essa é uma voglio provocação que eu levei muito a ripetere adesso, sério e eu quero repeti-la voglio che ci também. lavoriamo su, Eu quero que nós perché è trabalhemos sobre proprio una ela, correzione che ci viene porque é uma fatta. correção que nos é feita. Quest'aria fresca Esse ar non è solo per fresco noi, è não é per só para tutti. nós, é para todos. Bene. Outros, Álvaro, lhe vejo muito calado. É isso mesmo? Eu estou muito interessada na questão da experiência, que é uma coisa muito cara para mim. Eu queria entender. Desculpa, tá com Cecília, mas essa é Silvia Brandão. Estamos juntas. Sì, Acabamos sì. de sair da escola de comunidade, então estamos juntos. E não, eu quero muito entender a correção que foi feita sobre a questão da experiência, que é uma coisa muito preciosa e quero entender bem, por favor. Sì, Temos ainda 10 minutos. magari appunto dico quello che volevo dire prima, Eu vou appunto, dizer perché è aquilo que eu proprio queria questa cosa dizer qui che antes, chiede né? la nostra amica. Porque é isso que a nossa amiga A está pedindo. pagina 132 del libro italiano, Na página 91 da edição brasileira, dice Don Giussani, Dom Giussani diz. adesso ve lo traduce il nostro amico perché prendo 2 minuti. Eu vou Dice traduzir. Don Giussani, questo incontro Esse encontro che abbiamo fatto, que nós fizemos, che potrebbe que restare una poderia parola vana permanecer uma palavra vã, o potrebbe ou sospendersi come poderia una parola vaga, suspender-se como uma palavra vaga, questo incontro che abbiamo esse fatto deve encontro que diventare fizemos un deve lavoro nostro, tornar-se um trabalho nosso, un lavoro, um trabalho, non dei não discorsi, discursos, che sono come delle que pozzanghere in são cui uno como affoga poças onde a dentro una pessoa se sottile afoga melma. num lodo sutil. Questo lavoro non Esse è un trabalho não é um volontarismo che voluntarismo sempre que se si traduce traduz in sempre em esasperazione. exasperação. Ecco, qui arriviamo E alla aqui questione. chegamos à questão. Questo lavoro si Esse chiama con trabalho un nome più chama-se, com preciso, um nome mais si chiama preciso, se chama esperienza. experiência. No, Don Giussani dell'esperienza ha Ele sempre diz, parlato ele sempre falou da e continua. experiência, e ele continua, L'incontro o deve encontro diventare deve lo tornar-se sviluppo o di un'esperienza. desenvolvimento de uma experiência. Si chiama lavoro Chama-se trabalho, perché porque uma un'esperienza è experiência é l'impatto di o un impacto soggetto, de um di un io, sujeito, di de un um uomo eu, con la de uma realtà. pessoa com a realidade. Eccolo qua, Don Giussani. L'esperienza è A l'impatto di un experiência é o impacto soggetto, de um di sujeito, me, con la realtà. de um eu, de mim, com a realidade. E qui viene il punto. E aqui vem o Non ponto. basta che uno Não viva e basta senta só questo viver e impatto. sentir esse impacto. Non basta dire Não basta dizer, ho fatto questa esperienza eu che mi ha fiz essa impattato experiência molto. que me impactou muito. Mi ha impressionato mucho, Me diciamo noi in Spagna. impressionou, me ha impressionado mucho, como dizem na Espanha. Infatti l'esperienza non è Com efeito, a moltiplicare gli experiência não impatti, dice Don consiste em Giussani, multiplicar os con la impactos realtà, com a realidade, cambiare mudar o continuamente, tempo todo, come le ragazze e i como as ragazzi meninas fanno e os con i meninos ragazzi e le fazem com os ragazze, meninos e as cambiare meninas, trocar continuamente, o tempo provare todo, con l'uno e con experimentar l'altro. com um e com o outro. Questa non è Isto esperienza, não é experiência. anzi è Pelo disperdere tutta la contrário, é saggezza dispersar possibile, toda a sabedoria è possível, svuotarsi. é evaporar-se. Invece, continua Don Giussani, A l'esperienza è experiência, pelo quell'apertura contrário, dell'io, é a energica e abertura do impetuosa eu, che ti porta enérgica, impetuosa que te su leva tutto ciò para in tudo cui ti aquilo com que imbatti, você depara, facendotelo giudicare fazendo com que você o alla luce julgue à dell'ideale, luz do ideal, alla luce à della luz da verità. verdade. Un uomo nuovo è Um homem capace di novo é giudicare capaz ciò de che julgar succede. o que Ecco, questa è acontece. la grande questione Essa é a su cui grande siamo stati questão corretti, em que fomos corrigidos. perché qui Don Giuseppe sta spiegando Porque che Dom Giussani l'incontro aqui está cristiano explicando
que o encontro L'incontro decisivo cristão, della o nostra vita encontro non può decisivo restare da solo nossa una vida não parola, pode permanecer un'emozione, no? como uma palavra, uma Un'impressione, emoção, un uma impatto impressão, um passeggero. impacto passageiro. Non diventa vero Não grazie se al mio torna sforzo verdadeiro volontaristico, graças ao meu ma esforço attraverso voluntarista, questa esperienza. mas por meio de uma E experiência. dice, E cos'è ele diz: o l'esperienza? que é a È l'impatto experiência? dell'io É con o la realtà, impacto do eu com a realidade, vissuto con apertura e con vivido com uma energia e abertura e uma sottoposto a un energia e giudizio, submetido a um juízo, cioè valutato alla luce di un avaliado ideale. à Il luz de um giudizio è ideal. valutare quello che ho O juízo é vissuto, quello avaliar che o mi ha que eu impattato alla vivi, o luce di que un me ideale. impactou à luz de um ideal. Solo questo genera Só un uomo isso nuovo. E gera allora, um qual è homem stato novo. l'errore E qual foi o erro che è un po' accaduto que aconteceu um pouco adesso, negli ultimi tempi, possiamo dire, poi nos últimos ognuno lo può vedere tempos? come vuole, ma che si è spesso parlato dell'esperienza, Falaram muito però da come chiusa in se experiência, stessa. mas como fechada em si mesma. E ci sono molti giovani nostri E há che muitos parlano jovens spesso nossos que falam bastante, che hanno fatto que un'esperienza fizeram uma e che experiência, quella è la loro e que esperienza essa é a e che experiência tu non la deles, puoi e que giudicare você não perché pode è la loro julgá-la esperienza. porque é a experiência deles. Questo è un grave errore che abbiamo Esse é um fatto erro grave nel que nostro metodo educativo, cometemos no nosso método perché educativo, l'esperienza è porque a vera experiência é nell'impatto con la verdadeira no realtà, impacto com a ma realidade, solo se viene mas giudicata. só se for julgada. E io non posso essere E eu giudice não di me posso ser stesso. juiz Quindi de mim questo mesmo. giudizio lo devo Então, esse cercare juízo eu in tenho que un altro, procurá-lo em outro, che normalmente è la que nostra compagnia normalmente guidata. é a nossa companhia Quindi guiada. quello che mi accade, che mi Então, o que me impatta, acontece, o que me che mi impacta, corrisponde, que me altra grande parola corresponde, di cui outra abbiamo grande abusato, palavra de que nós quello che mi abusamos, corrisponde è o que vero nos nella corresponde misura in é cui lo verdadeiro na giudico con medida em que eu l'aiuto o julgo com a di un ajuda amico più grande, de um di amigo maior, un'autorità, di de un uma amico autoridade, autorevole um della amigo que é compagnia. uma autoridade moral na companhia. Fuori da qui è Fora daqui, soggettivismo. fora disso, é La mia subjetivismo. esperienza A minha è la mia experiência esperienza. é a minha Questa frase experiência. è Essa frase bruttissima. é Io la horrível. odio e Eu purtroppo odeio. la sento ancora Infelizmente, eu spesso, ainda a soprattutto ouço nei nostri bastante, ragazzi più giovani. especialmente entre os nossos mais jovens. La mia esperienza e la A mia minha esperienza è experiência, soggettivismo a puro, minha experiência é è subjetivismo protestantesimo. puro, é Noi siamo protestantismo. cattolici, Nós somos noi siamo católicos. dentro la Chiesa, Nós che è il estamos corpo di dentro Cristo da vivente. igreja, que é o Quindi la corpo de nostra Cristo vivo. esperienza Então, a è nossa l'esperienza experiência di un é a corpo experiência de vivente, um corpo guidato. vivo, guiado. Fuori da qui diventiamo Fora protestanti, disso, per fora cui la daqui, nostra nos relazione con il tornamos mistero è diretta. protestantes Facciamo fuori numa tutto, relação anche direta facciamo fuori com o la mistério. compagnia, facciamo Deixamos fuori tudo de la fora: a Chiesa, facciamo fuori il companhia, a Papa, igreja, facciamo o fuori Cristo. Papa, Cristo. Non so se mi sono Não sei spiegato. se eu me expliquei bem. Claríssimo. Temos ainda 4 minutos. Muito bem, muito obrigada. Bem, amigos, então, nada. Os nossos encontros procuram obedecer à regra de 1 hora, para não ficar muito pesado. Obrigado, Ettore. Eu acho que a chave de leitura que você deu é preciosíssima. Nós depois vamos colocar na página do Movimento aqui do Brasil esse vídeo para que as pessoas possam também consultar e, enfim, obrigado a todos os presentes e boa noite. Até a Buonanotte, próxima. buonanotte. Ciao, piacere avervi visto. A Tchau, boa presto. noite. Um Tchau. prazer ter visto vocês. Até logo.